Enquanto o presidente fala que ninguém vai furar o teto de gastos, muito se discute sobre o compromisso fiscal do governo no caso desse novo programa social. A PEC dos precatórios, que deve trazer a fonte dos recursos para o pagamento do Auxílio Brasil, teve a votação adiada e a expectativa é que o novo parecer seja apresentado amanhã pelo relator da matéria na comissão especial. De volta aqui eu encontro Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business, para entender a relação que a gente pode fazer entre as regras fiscais que o governo, em tese, tem que obedecer e a economia real, do dia a dia de todos nós brasileiros. Márcio, as coisas estão umbilicalmente ligadas. Antes de falar do impacto macroeconômico, é sempre bom fazer a ressalva de que o programa Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil, numa situação com o Brasil com tantos milhões de desempregados, é essencial para que os brasileiros mais pobres tenham condição de colocar comida na mesa. A crítica do mundo econômico é sobre a maneira com que isso está sendo feito. Então a gente preparou uma tela, ou algumas telas aqui, para entender este efeito dominó. Tudo começa com o desrespeito ao teto de gastos ou às regras fiscais. Isso gera piora na percepção de risco. De quem? Do mercado financeiro. E o mercado financeiro é importante por quê? Porque ele empresta dinheiro para o governo. E quando há percepção de piora de risco, isso pode indicar que lá na frente, por exemplo, o dinheiro que você emprestou para o governo talvez não seja devolvido exatamente como foi combinado. Você também empresta dinheiro para o governo quando investe no Tesouro Direto. Então, essa percepção de risco diz respeito à capacidade do governo de pagar uma dívida. O que isso gera, essa percepção de risco, pode gerar o quê? Fuga de investidores estrangeiros. Os estrangeiros desconfiados tiram o dinheiro do Brasil. Isso faz com que o dólar suba, que é a próxima tela. O dólar, quando o gringo tira o dinheiro daqui, ele precisa comprar dólares e aí o preço do dólar sobe. Dólar mais caro acelera a inflação. Isso gera o que de consequência? Aqui na próxima tela a gente tem aumento da dívida pública. Juros maiores significa um gasto maior do governo. Com juros maiores, dívida pública maior, descontrole fiscal, o Banco Central precisa reagir. Como que ele reage? Com aumento da taxa de juros, como está fazendo atualmente. Muita gente está achando que o Banco Central pode acelerar o passo disso. E juro mais alto significa uma coisa, economia um pouco mais fraca, que é o que a gente tem aqui na próxima tela. A economia esfria e piora o quadro social, que no final das contas é o início dessa história toda, é a razão pela qual o governo está tentando se mexer. Também estão olhando para as eleições, é inquestionável isso. E tudo isso, Márcio, na próxima tela a gente tem uma continha do Banco Central, porque o efeito também é econômico. Então a gente tem alta de 1% do dólar, aumenta a dívida do governo em quase 7 bilhões de reais. Alta de 1 ponto na taxa Selic aumenta a dívida em quase 32 bilhões de reais e alta de 1 ponto na inflação aumenta a dívida em 13 bilhões de reais. Somando tudo isso, dá 52 bilhões. É mais do que o aumento do gasto para o novo Auxílio Brasil. Portanto, a conta sai mais cara. Quer dizer, não basta só o desejo de aumentar ou criar um novo programa social com R$400 no lugar de R$190, que é o que o Bolsa Família paga em média. É saber fazer isso, fazer com responsabilidade, porque senão é dar com uma mão e tirar com outras duas mãos, porque o prejuízo é muito maior para os mais pobres e para o país inteiro. Porque todo mundo vai pagar essa conta, Márcio. Então, este é o problema. Se fosse com corte de gastos, o impacto não seria assim. Mas quando o ministro João Roma diz, teremos em novembro o Auxílio Brasil, de onde ele tira toda essa certeza? Para daqui a 10 dias vai sair uma solução, o dinheiro vai surgir na forma mágica, a PEC vai passar dos precatórios? Existe uma sobra do Bolsa Família do orçamento deste ano, então existe uma disponibilidade para isso. E em Brasília tem muita sensação do eu resolvo depois. Então, diante da urgência em se resolver esse tema, a minha sensação é que prevalece essa percepção de a gente resolve depois. E a gente vê o que acontece quando deixa para depois de se pensar de forma correta uma decisão importante como essa. Fernando Nakagawa, muito obrigado.